2022 foi indiscutivelmente um dos momentos mais loucos que a gente teve aí no mercado de criptomoedas. A gente teve diversos projetos de altcoins indo a quase zero, grandes empresas de cripto falindo, e isso são apenas algumas das manchetes que a gente gostaria aí de esquecer no futuro próximo. Tudo isso leva a um questionamento. O que a gente pode esperar do mercado de criptomoedas para esse ano de 2023? Por sorte, hoje eu vou trazer para vocês minhas 10 previsões que eu acredito que vão acontecer no mercado de criptomoedas nesse ano de 2023. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Valério, esse daqui é o Revolução Cripto, e nesse canal eu trago análises semanais do universo cripto, que é um universo que me fascina tanto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado nas novidades. Antes da gente ir para o vídeo, um disclaimer. Esse canal tem intuito educacional apenas e trata única e exclusivamente da minha opinião pessoal, tá bom? Então lembre-se sempre de fazer a sua própria análise pessoal para decidir se esse mercado faz sentido para você ou não. Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Vamos direto ao assunto. Minha primeira previsão de criptomoedas para 2023 é que o mercado de criptomoedas vai começar a se recuperar até o final do ano. Para ficar claro, eu não estou falando que a gente vai atingir os anteriores all-time highs ainda esse ano, mas que o mercado iniciará uma recuperação. Estou bastante confiante de que o pior do mercado de criptomoedas estará para trás até o final do próximo ano. Em meu pior cenário, o Bitcoin pode ir até 12,5 mil, ainda no segundo semestre desse ano. Lembrando que isso é apenas no pior cenário. Isso é baseado num vídeo de uma análise de um cara gringo que eu vi e eu vou deixar ele no card aqui em cima, tá? Que é do Ben Cabo. É muito interessante. Essa mudança de cenário, ela tá ligada aí a quando o Federal Reserve parar de aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos. Agora é importante a gente observar que parar não é o mesmo que reduzir, mas provavelmente isso aí será o suficiente para evitar que o mercado cripto caia ainda mais. A razão pela qual eu acredito que o fundo do Bitcoin pode ser em 12,5 mil ou um pouco menor, é porque o mercado de ações ainda não parece ter encontrado seu fundo, e o mercado de criptomoedas hoje está altamente correlacionado com o mercado de ações. Espera-se que o mercado de ações caia outros 20 a 30%, o que se traduziria aí a 40 a 60% no preço do Bitcoin. Um ponto muito importante a salientar, se eventos recentes não deixaram claro o suficiente, eu vou reforçar aí para vocês. É absolutamente necessário que vocês mantenham qualquer cripto que não esteja negociando ativamente em sua própria carteira pessoal de criptomoedas. Pois independente do valor que a ela seja atribuído, o importante é que você tenha acesso aos seus ativos. Se coloque aí na pele de pessoas que perderam toda a sua carteira no escândalo da FTX. Esse é um risco que você pode evitar aí, tendo uma hard wallet. Minha segunda previsão aí para 2023 é que a Comissão de Valores Mobiliários, ou SEC americano, reprimirá outro grande projeto ou empresa de cripto. Sabendo quão horrível esse ano aí foi, eu não ficaria surpreso se isso acontecer no momento que eu gravei esse vídeo. Eu acredito que outro crackdown aí seja extremamente provável desde que o Gary Gensler continue a ser o presidente do SEC, que é o caso até 2026, até onde vai o mandato dele. Se você conhece o SEC, você saberá que os critérios que os reguladores têm usado para reprimir projetos de criptomoedas não foram totalmente claros. Na teoria, é aplicado o teste de Howey para avaliar se um ativo é um valor imobiliário, como uma ação de uma empresa que requer aí uma regulamentação. A quarta parte deste teste Howey é a mais relevante para as criptomoedas. Ela se resume aí em se você pode identificar um terceiro que está criando uma expectativa de lucro para uma moeda ou token. A dura realidade é que a resposta é sim para a maioria dos projetos de criptomoedas, incluindo algumas das maiores altcoins. Não vou usar citar nomes aqui. O Gary Gensler deixou claro aí em inúmeras entrevistas que nenhuma criptomoeda é segura além do Bitcoin, pois o SEC classifica ela como uma commodity. E ele até visa stablecoins, para vocês terem ideia, o que não faz nenhum sentido, pois ela só replica o dólar e, portanto, não traz expectativa de lucro. Isso significa, logicamente, que todos os projetos de cripto também são alvos em potencial do SEC. Esse possível crackdown aí pode ser um catalisador para uma queda maior no mercado de criptomoedas. Minha terceira previsão aí para 2023 é que haverá muitos regulamentos novos. Agora, a maioria desses regulamentos provavelmente será muito bom, mas outros serão provavelmente muito ruins. É muito provável que as regulações de criptomoedas aí elas vão variar de região para região, apesar das tentativas aí de criarem regras criptográficas globais. Em cripto, é importante a gente notar que a ausência de clareza regulatória é a principal razão pela qual as instituições hesitam em investir nesse mercado.
O estabelecimento de regras claras pode, portanto, resultar em muitos influxos e contribuir para uma recuperação no mercado de criptomoedas. Mais importante, os regulamentos forçarão efetivamente os projetos de cripto a se descentralizarem. Isso porque a única maneira aí real de evitar muitos desses regulamentos será descentralizando todo o ecossistema. De qualquer maneira, eu vou reiterar aí que alguns desses regulamentos provavelmente serão muito ruins. Os piores regulamentos provavelmente serão aí em relação a coisas como DeFi e privacidade e possivelmente aí até a autocustódia. Isso porque todos esses nichos são uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Mas o fato é que a indústria de criptomoedas provavelmente aumentará significativamente seu crescimento graças a uma boa regulamentação, caso ela ocorra. Com alguma sorte, esse aumento de adoção e capital possibilitará as indústrias de criptomoedas no longo prazo a realizarem lobbies para remover os regulamentos ruins. Lembre-se que indivíduos e instituições poderosas desejam privacidade. Indo agora para a minha quarta previsão, é que o DeFi vai se tornar popular. Tá? Isso será devido a uma combinação. Melhores front-ends, clareza regulatória, aumento de liquidez, prova de resiliência de alguns protocolos de DeFi aí que aumentarão a confiança, tendo sobrevivido ao bear market, e um declínio na confiança de entidades centralizadas, como é o caso da Celsius aí, que faliu. A ressalva é que as regulações cripto ruins podem retardar aí a adoção do DeFi. Até agora, no entanto, parece que o DeFi foi deixado de fora da maioria das regulações, contanto que os protocolos sejam verdadeiramente descentralizados. Felizmente, a maioria dos protocolos DeFi são, de fato, verdadeiramente descentralizados, principalmente aqueles que se situam no Ethereum. A maioria dos protocolos DeFi no Ethereum também foram testados por instituições em ambientes autorizados, ou seja, eles são muito interessantes. Isso porque o DeFi é tecnicamente um concorrente direto ao sistema financeiro tradicional. Podem me chamar de louco aí, mas acho que a adoção institucional do DeFi é inevitável, porque muitas instituições reconhecem que o advento de novas tecnologias como a blockchain significa que haverá uma corrida em termos de transações, taxas e prazos de liquidação. Antes de presidir o SEC, o próprio Gary tem um vídeo no YouTube admitindo que o objetivo das entidades do sistema financeiro tradicional é extrair taxas de cobrança de aluguéis sempre que possível. Isso levanta a questão do que eles farão agora que esse modelo está desmoronando. Acredito que a resposta é que eles começarão a comprar criptomoedas de contratos inteligentes com mecanismos de consenso de prova de participação para garantir que eles mantenham aí o controle dessas novas redes de pagamento e continuem a extrair o seu rendimento. Isso ainda não aconteceu, mas pode começar em breve. Agora que os gerentes de ativos aí eles estão se envolvendo com DeFi. Minha quinta previsão aí para o mercado de criptomoedas é que os pagamentos com criptomoedas se tornarão mais comuns. Isso será novamente devido a uma combinação dos melhores front-ends, clareza regulatória, aumentando a liquidez e, mais importante, um aumento na escalabilidade que finalmente torna os pagamentos criptográficos viáveis. Pagamentos criptográficos fazem sentido, dado que o Ethereum é a camada de base mais segura para um sistema de pagamento, além do Bitcoin. Em soma, os desenvolvedores implementarão a proposta de melhoria do Ethereum EIP 4844 em algum momento do próximo verão. Para aqueles não familiarizados, o EIP 4844 aumentará a escalabilidade das camadas Layer 2 do Ethereum entre 10 e 100 vezes, dado que a maioria das camadas 2 já processou milhares de transações por segundo. Tal aumento os colocará em pé de igualdade com grandes sistemas de pagamento como a Visa. Isso não significa que outras criptomoedas de contrato inteligente não desempenharão um papel, mas é provável que elas tenham aí que encontrar seus próprios nichos. O problema é que um aumento no pagamento utilizando criptomoedas pode levar a mais regulamentação. Eventualmente, acredito que será exigido que você conclua o KYC se quiser usar até stablecoins em smart contracts como o Ethereum. Isso já foi mencionado por alguns reguladores e a parte mais assustadora sobre essa possibilidade é que seria fácil de implementar, já que as maiores stablecoins aí são centralizadas. O lado positivo é que uma repressão por KYC aos pagamentos vai impulsionar aí a inovação no nicho de stablecoins descentralizadas, o que auxiliará o ecossistema como um todo, a meu ver, no longo prazo. Minha sexta previsão para o mercado de criptomoedas é que o número de detentores de criptomoedas aumentará significativamente. Para contexto de adoção, as criptomoedas atualmente têm cerca de 4% da população global. Isso não é muito, mas o crescimento foi exponencial e há muitas razões pelas quais eu acredito que essa tendência aí vai se continuar em 2023. Muitas plataformas têm integrado recursos de cripto. Dessas, as mais notáveis são o Facebook e o Instagram, que têm testado NFTs em vários smart contracts. Para vocês terem ideia, até Starbucks tem trabalhado com o uso de fidelidade NFT e programa de membros dentro da rede Polygon. Não apenas isso, mas plataformas de mídia social focadas na liberdade de expressão,
como o Telegram e a Sinon, têm integrado recursos de criptomoeda. Todas essas empresas, é importante a gente notar, que têm bilhões de usuários combinados. Mesmo se apenas uma pequena porcentagem de adoção de criptomoedas for feita aí pela sua base de clientes, ela vai ser significativa. Existem 3 razões pelas quais as pessoas adotam criptomoedas: por causa de especulação, lucro, necessidade ou também apenas por diversão. Não haverá muita adoção especulativa em 2023 devido aos preços do mercado estarem baixos, né? Bem, a maior parte da adoção de criptomoedas esse ano eu acredito que vai ser provavelmente impulsionada por necessidade. Isso ocorre simplesmente porque a gente tem muitos países aí que estão à beira de colapsos devido a problemas econômicos. Um exemplo que a gente pode pegar aí recente foi o que aconteceu no Sri Lanka, quando os sistemas financeiros falharam. Nesses casos, a adoção faz sentido porque as moedas estrangeiras caem em relação ao dólar americano, que tende a subir aí enquanto o Fed realiza o aumento de juros lá nos Estados Unidos. Minha sétima previsão é que um país adicional vai adotar aí o Bitcoin como moeda legal nesse ano. A Tonga está no topo da lista aqui, desde a nação anunciar que fará uso do Bitcoin como moeda legal em algum momento de 2023, além de anunciar que vai minerar Bitcoin aí com energia proveniente dos seus vulcões. Para a gente verificar se um país tende a adotar o Bitcoin, a gente tem que ver as previsões que a gente precisa para isso, que são basicamente 3. 1. Falta de infraestrutura financeira. 2. Dependência de pagamentos através de remessa. E 3. O uso de moeda estrangeira cuja política monetária não pode ser controlada, como é o caso do dólar americano. Essas razões são essencialmente as razões pelas quais El Salvador adotou Bitcoin como moeda legal. E também por isso que alguns países latino-americanos são os mais propensos, pelo qual a República Centro-Africana adotou o Bitcoin como moeda legal também. Para esclarecer, a adoção do Bitcoin como moeda legal não significa que os países em questão estão abandonando as suas moedas nacionais. É provável que eles continuem a usar suas moedas nacionais junto ao Bitcoin, assumindo que não haja um colapso total aí do sistema financeiro. Também é possível que alguns países adotem a criptomoeda junto com o novo CBDC do Banco Central. Mas isso eu acredito que seja improvável, dado que as duas moedas digitais são diametricamente opostas. Se a minha primeira previsão aí sobre o mercado de criptomoedas começar a se recuperar até o final do próximo ano estiver correta, é bem provável que a gente vai ver outros países aí adotarem o Bitcoin como moeda legal. Isso é apenas porque eles vão ver, junto com todos os outros, que outro ciclo de criptomoedas estará começando. Minha oitava previsão aí é que a gente vai ter grandes empresas de tecnologia que vão continuar a anunciar integrações com criptomoedas. Alguns de vocês devem se lembrar aí, mas gigantes de tecnologia como a Apple e a Amazon, elas estavam contratando para cargos relacionados a cripto nos últimos 2 anos. Agora, a gente ainda não viu nenhum desenvolvimento criptográfico significativo dessas ou de outras grandes empresas de tecnologia com vagas de emprego semelhantes. Mas essas podem vir assim que o mercado começar a se recuperar. O Twitter está no topo dessa lista aí porque o proprietário Elon Musk deixou claro que pretende integrar recursos criptográficos na plataforma. Esses aspectos criptográficos podem vir em 2023, independentemente, está claro aí a direção em que essas big techs estão se movendo. A adoção de criptografia mencionada pelo Facebook, Instagram e outros quase certamente vão inspirar o resto das big techs aí a correrem atrás para não ficar para trás. Acredito também que essa grande adoção de tecnologia criptográfica pode estar relacionada ao metaverso, porque literalmente ninguém é fã de empresas centralizadas. Eles sabem que isso nada mais é do que um meio de extrair ainda mais dados que serão vendidos a anunciantes e compartilhados com governos obcecados por vigilância e censura. É por isso que eu acho que a Meta e outros acabam por entender que a única maneira de ganhar dinheiro com essa nova tecnologia é integrando-se com alternativas descentralizadas que já existem. Minha nona previsão é que grandes empresas da Wall Street vão adquirir aí ao menos uma grande empresa de criptomoeda. Eu acredito que isso seja provável aí, visto que a Goldman Sachs e outras empresas já mostraram interesse em comprar algumas subsidiárias da FTX que permanecem solventes. Não é apenas a FTX, a gente tem diversas exchanges e plataformas que faliram no último ano, tá? Como a BlockFi, a Celsius e a Voyager Digital. Acho provável que a operação de alguma dessas empresas seja comprada por um grande player de Wall Street para oferecer serviços em criptomoedas. A gente tem inclusive uma especulação que a Coinbase poderia ser adquirida por um grande banco aí como o JP Morgan. Embora o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, seja contra devido a seus fundamentos, isso não faz dessa especulação impossível, tá? Isso pois todas essas empresas falidas podem gerar um efeito dentro da Coinbase junto à queda do mercado. Ela se situa no mercado americano, afinal. Ela tem um relacionamento com a stablecoin USDC da Circle e ambas estão na mira do SEC.
Uma regulação forte nos projetos pode fazer com que a ação da Coinbase caia ainda mais, e aí, adivinhe, existe o cenário onde possa ocorrer uma aquisição. Afinal, a gente tem que pensar aí que a Coinbase é a maior exchange dos Estados Unidos, e os grandes bancos em Wall Street têm visto aí fluxos de bilhões de dólares saírem de seus balanços para essa exchange durante os últimos 2 anos. Eles têm visto quanto dinheiro a Coinbase pode fazer e provavelmente todos os dados também que ela pode coletar. Para finalizar, minha última previsão aí das criptomoedas para 2023 é que o Bitcoin vai começar a ser usado para o comércio internacional. É possível que alguns países aí, como o Irã, eles já estejam usando o Bitcoin para isso. Porém, existem outros países que sinalizaram seu interesse nesse aspecto. Naturalmente, a maioria dos países interessados em usar o Bitcoin para o comércio internacional são aqueles que enfrentam hoje sanções dos Estados Unidos e seus aliados. Essa lista ela já foi restrita aí a alguns malfeitores, mas ela está se expandindo rapidamente. Os BRICS, para vocês terem ideia, o conglomerado Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como alguns de vocês devem ter visto, estão supostamente trabalhando em sua própria moeda de reserva, que será uma combinação das moedas fiduciárias dos países desse bloco. Isso parece intimidador em papel, mas na prática as tensões entre alguns desses membros do BRICS são altas e é provável que haja disputa sobre qual a proporção de quais moedas apoiarão sua moeda de reserva. Também acredito que seja possível que outros países aí importantes, como é o caso da Arábia Saudita, se juntando a esse conglomerado. A Arábia Saudita, para vocês terem uma ideia, ela parece estar legalizando aí as criptomoedas em algum momento no próximo ano, e Hong Kong também está diminuindo as restrições de criptomoedas, enquanto a Rússia parece estar trabalhando na sua própria legislação de criptomoedas. Essa aparente adoção pelos BRICS pode levá-los a anunciar talvez o Bitcoin em sua cesta de moeda de reserva. Considerando o histórico de alguns desses países, você pode estar se inclinando aí a dizer que isso é uma coisa ruim. Mas lembre-se que algumas das primeiras pessoas a adotarem o Bitcoin também não eram tão nobres. Apesar disso, tudo fica claro que o Bitcoin é uma opção viável no aspecto econômico. No entanto, quando esse ponto de inflexão ocorrer, veremos quais os países que adotarão rapidamente o Bitcoin. Nesse ponto, porque eu acredito que isso daí pode se mostrar uma vantagem de longo prazo para os países que adotarem primeiro. Caso tudo isso se concretize, eu acredito também que os países vão começar a minerar Bitcoin, para garantir que a blockchain do Bitcoin permaneça neutra e com credibilidade. Mas isso, pessoal, é só uma previsão minha para um futuro distante. Vou encerrar meu vídeo de previsões por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, tá? E se vocês gostaram do vídeo, não esquece, por favor, de curtir e compartilhar. Agora que eu dei a minha opinião para vocês, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Deixem, por favor, aí embaixo nos comentários. Novamente, agradeço o tempo de todos, desejo a todos um ótimo dia e nos vemos na próxima.